Presidenta, na sexta-feira passada, agora dia 9, eu fui convidado aí a São Paulo participar de duas atividades, que as considerei importantes. Uma delas foi na Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e o outro foi participar de um programa de caráter nacional, o Canal Livre da TV Bandeirante. A convite do presidente da Federação Brasileira dos Bancos, Murilo Portugal, participei de uma reunião almoço na sede da entidade. Na pauta, o programa de inclusão da federação na linha da valorização da diversidade, gênero, etnia, raça, procedência, pessoa com deficiência, mulheres, no sistema bancário. Achei interessante a demonstração que lá fizeram, que o setor bancário contratou no país 10 mil pessoas com deficiência. E, para mim, o mais importante é que a maioria dos empresários justificam que não empregam porque a pessoa com deficiência não estaria capacitada para exercer aquela função. O que me mostraram os representantes do setor bancário, que eu achei interessante, que eles inverteram, eles primeiro contratam e depois dão a formação. Esse é um exemplo a ser seguido. Tomara que todo empresariado a nível nacional, eu que venho às vezes aqui questionar juro, taxa, banco, fizesse algo semelhante ao que fez a Federação Brasileira dos Bancos. Alguém pode estar estranhando, mas não é dos bancários, não. É dos bancos, que primeiro contratam e depois dão a formação. Aproveitamento de praticamente 100% das pessoas com deficiência. Como seria bom na indústria, seja no setor primário, secundário ou terciário, que cumprisse a cota, primeiro contratando as pessoas com deficiência, que ela passa a ter o salário, como no caso aqui de bancário, como o caso da federação, e foram para um curso de formação. O aproveitamento, segundo eles me disseram, foi de 99,9%. Enfim, foi um belo momento. Além dessa questão, eu aproveitei o encontro, então, para trazer a entidade para o debate sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aprovei aqui no Senado há muitos anos e continua engavetado por forças ocultas lá na Câmara dos Deputados. Pelo outro lado, também os convidei a apresentarem o programa tanto da igualdade racial, da pessoa com deficiência, política para as mulheres, aqui na Comissão de Direitos Humanos, onde faremos um bom debate pela forma que eu vi como o programa lá foi me apresentado. Outro tema que foi lá discutido foi o PL de minha autoria, o 345 de 2007, que prevê a redução de 30% para 20% do desconto do salário do aposentado do chamado empréstimo consignado. Disse a eles que dos 28 milhões de aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência, cerca de 20 milhões ganham um salário mínimo. Ora, como fica a situação de um idoso aposentado que ganha um salário mínimo e tem um desconto devido ao empréstimo de até 30%? Ele que tira o empréstimo do valor que ele entender mais adequado e que o banco também entenda na relação comercial que é possível, mas que a prestação não ultrapasse a 20% do valor. Essa foi a minha solicitação, que é uma ajuda enorme para o idoso e, pelo outro lado, também mostra a sensibilidade do banco para essa questão. Foi-me perguntado também sobre o PL 130, que combate a discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho, de autoria do senador Marçal Filho, e que aqui o nobre senador Valdemir Moca foi o relator na Comissão de Assuntos Sociais, e eu fui relator na Comissão de Direitos Humanos de forma terminativa. Respondi de forma muito respeitosa, como fui tratado lá, e de forma muito fraternal até, que, na verdade, esse projeto apenas ele regulamenta o que está assegurado na Constituição. Ninguém está inventando a roda. É a Constituição que diz que você não pode discriminar ninguém em todas as áreas, e também na área do trabalho,
seja por gênero, por sexo, por raça, por etnia, por cor, enfim, por orientação sexual. Isso está lá na Constituição. E o que fez o Marçal Filho? Ele apenas regulamenta. Quem discriminar vai ter uma multa que vai ser 5 vezes a diferença entre o salário do homem e o da mulher. Projeto simples. Então, quem não discrimina, não tenha nenhuma preocupação, que não será atingido em hipótese alguma. Perguntado hoje pela manhã o que eu achei do recurso feito ao plenário, claro que eu não gostei. Claro que eu achei indevido. No dia 8 de março, todos nós falamos aqui em defesa das mulheres e depois se apresenta um recurso dizendo que não dá para ter uma política que proíba efetivamente com multa quem discriminar. Eu não gostei, mas é um direito meu e eu não posso ter duas posições. Agora é regimental. Se é regimental, vai ser apresentado e dificilmente ele não vai ter que passar aqui pelo plenário. Mas, senhora presidenta, enfim, à noite participei do programa Canal Livre da TV Bandeirante, que abordou a situação dos idosos, dos aposentados, com foco no Estatuto do Idoso, lei de nossa autoria, aprovada e que completa 10 anos o ano que vem. O programa foi apresentado pelo jornalista Fábio Panúzio, com a participação dos jornalistas Fernando Mitri e Antônio Teles, além desse senador que também dividia comigo como o entrevistado, eu entrevistado e também a antropóloga e competente professora Maria Helena Vilas Boas, do qual eu rendo aqui as minhas homenagens pela sua capacidade, pelo conhecimento e pela forma tão tranquila e equilibrada como ela defendeu os idosos de todo o Brasil. Foi um bom debate sobre as conquistas e problemas, os desafios e a expectativa para o futuro dos idosos e aposentados do país. Eu centrei muito o debate em duas questões. Primeiro, a importância de termos uma política de valorização dos benefícios dos idosos, dos aposentados e pensionistas. Falei o que falo sempre aqui no plenário, que nós temos que acabar com o famigerado fator que corta pela metade o salário do idoso, ou seja, do aposentado e do pensionista. E falei também que temos que ter uma política de valorização dos benefícios daqueles que ganham mais que um salário mínimo e que a ampla maioria fica até 3 salários mínimos e que hoje só recebe a inflação. Destaquei lá, por exemplo, a questão do plano de saúde e mostrei um documento, por escrito, assinado, onde uma prestadora de serviço, um plano de saúde, aumentou o valor da prestação de uma senhora que tem plano em 30%. 29,95%, e que ela teve um reajuste de 6%. O que aponta isso? Que ela vai ter que abandonar o plano de saúde ali na frente, se nós não tivermos uma política que permita que ela tenha a valorização dos seus benefícios com a inflação e um incremento real. Quero destacar aqui também que entramos no momento no debate qual seria a melhor idade, a terceira idade, a melhor idade, a questão de ser jubilado, e fiz questão de dizer, e é um conceito que eu tenho usado, onde tenho feito palestras, que a melhor idade para mim é aquela que eu estou vivendo. Quando eu tinha 5 anos, era a minha melhor idade. Quando eu completei 15, era a minha melhor idade. Quando eu completei 25, era a minha melhor idade. Quando eu completei 50, era a minha melhor idade. Quando eu completo 60, é a minha melhor idade. E disse mais: quem não fica velho, eu não tenho problema nenhum de dizer que estou envelhecendo, porque quem não fica velho, senador Waldir Raupp, lá eu dizia, é porque morreu antes, fez a viagem mais cedo para o céu, enfim, tantos meus que já foram. Então dizer para mim que se eu estou ficando velho é um orgulho. Tomara eu fique velho com 80, 90, 100 anos, e vai ser a minha melhor idade, quando eu tiver com 90 anos. Por que não ser? Eu vou fazer da minha idade a minha melhor idade, porque já passei por todas as outras idades. E acabei também falando da importância de nós termos clareza que o Brasil ainda não está preparado efetivamente, apesar do Estatuto que foi um avanço, para o atendimento da nossa população, que bom que está envelhecendo.
Mas, enfim, senhora presidenta, o Estatuto do Idoso completa, no ano que vem, 10 anos de existência. Gostaria de partilhar aqui algo que não falei lá, porque não havia tempo, naturalmente, com todos algumas reflexões com foco nesta longa caminhada dos idosos do nosso país. O censo realizado em 2010 pelo IBGE constatou que no país conta hoje com mais de 18 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos. Aposentados e pensionistas, chegamos a 20 milhões, mas com mais de 60 anos, estamos nos aproximando dos 20 milhões. Isso representa aproximadamente 12% da população do país. Esse número deve superar os 60 milhões em 4 décadas, confirmando o envelhecimento constante da população brasileira. E isso é muito bom, já identificado nos levantamentos anteriores. Esses dados impõem cada vez mais a reflexão sobre o preparo que o país tem que ter para lidar com uma mudança tão importante. A nosso ver, no que tange às garantias legais, os idosos do Brasil têm que estar melhor amparados. Desde a Constituição de 88, eles contam com uma avançada legislação. A diretriz constitucional foi reforçada pela aprovação em 2003 do Estatuto do Idoso de nossa autoria, cuja finalidade é zelar pela saúde, o bem-estar ao longo das suas vidas no processo de envelhecimento. O problema é que o Estatuto não é cumprido na íntegra, né? Como eu dizia lá, nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem 20 anos, também não é cumprido. Muito menos o Estatuto da Igualdade Racial, que tem 1 ano, também não é cumprido na íntegra. Mas não significa que eu não reconheço que tivemos avanço.